Hoje nós vamos falar sobre esse conceito de inteligência emocional que é tão necessário nós termos para que nós possamos ter uma vida fluida e termos as melhores ações que nós podemos ter. Entenda que nós estamos sobre uma lei, que é uma lei universal, que se chama a lei da vibração, aonde diz que tudo se move, nada está parado, que semelhante atrai semelhante e que todos nós temos uma assinatura vibracional, né? E que nós atraímos as coisas conforme a nossa assinatura vibracional. Mas vamos lá. O que eu percebi dentro do meu processo, na minha vida, no meu despertar de consciência? Porque a primeira coisa que aconteceu comigo no meu despertar foi quando cunhou o termo lei da atração e eu percebi que aquilo já acontecia comigo. Acredito que muitos de vocês também observaram isso. Sim ou não? Escreve aí para mim nos comentários se antes de ter a lei da atração, esse termo, vocês tiveram alguma experiência com a lei da atração. Escreve para mim assim: tive experiência, só para eu saber se realmente é o mesmo número que eu tenho, tá? Em relação ao índice de pessoas que tinham grandes experiências com a lei da atração como eu, antes de cunhar esse termo. Então, algumas coisas que eu percebi dentro desse processo, né, que é um processo muito... ele é tão sutil da parte da manifestação, que a gente realmente tem que estar muito vigilante para a gente perceber quando que a gente entrou nesse ponto de manifestação e realizou. Porque você entende que se fosse assim, todo mundo ia viver como Aladim. Bom, eu já sou mestra, né, em manifestação, como muitos se intitulam, né? Então eu quero tal coisa, que a pessoa não para de desejar, tá? Bum, né? Sim, salabim, não. Existe um ponto de atração, existem permissões espirituais aonde tem que ser alinhada, mas essas permissões, elas sempre acontecem, tá? Deus é bom o tempo todo, Ele sempre deseja tudo que nós desejamos, mas o que eu entendi no meu processo foi que, tá? Todos nós atraímos mais do mesmo daquilo que prevalece dentro do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele gera uma emoção. E essa emoção, é a partir dessas emoções que nós tomamos uma ação. E é essa ação que gera o resultado. Tá aí a tão famosa lei da atração, que é a sublei da lei da vibração, né? Então, entenda que se você está com um problema grave na sua vida e você está com perturbação mental, qual é a emoção que você está emitindo? De perturbação. Então, quais são as suas ações? Logo, seus resultados serão... É exatamente assim que as coisas acontecem. Quando a gente começa a ter um entendimento sobre o fluxo da vida e começa a entender o que está ao nosso controle e o que não está ao nosso controle, a gente começa o nosso processo de inteligência emocional. Porque ter inteligência emocional é igual a ter saúde mental. Não é que você não vá ter intercorrências no seu dia. Não é que você vai ter uma vida perfeita. Mas são as atitudes que você toma mediante as intercorrências que acontecem é que vai fazer você, né, sair dessa situação com maestria ou não. E quem tem inteligência mental, quem tem saúde emocional, geralmente utiliza recursos incríveis mentais, e isso é treinado, tá? Qualquer um de nós podemos adquirir, né? Para que possa ver a vida por uma outra visão quando acontece algo que, né, tá fora do controle. Muitas das vezes é necessário ter inteligência emocional para entender que tem a sua parte e tem a parte que não lhe cabe, que tem a parte que você tem que confiar e ponto. Que muitas vezes numa situação muito atribulada você vai precisar distanciar-se
para você ter uma visão maior e começar a entender as coisas. Entender que muitas vezes coisas não acontecem porque tem uma inteligência divina de luz que está vendo muito mais além do que você. E que vai te dar mais do que você imagina, não tenha dúvidas disso. Mas nos meus processos eu fui percebendo que foram coisas que foram muito por referência, né? Eu peguei alguns referenciais na época do que eu queria, né? E sempre foi assim, e fui seguindo essas referências, né? Mas trazendo aquilo como se fosse para minha vida, tá? E isso não com os olhos fechados, já fiz muita visualização, o poder da visualização é incrível, é a primeira lei, né? A lei do mentalismo, mas eu utilizava essa lei muito com os olhos abertos, praticando, né? Através do computador. Na época, hoje eu utilizo mais o smartphone até, mas na época eu com o computador sentada, eu ficava ali olhando aquelas pessoas, né, e dava like, e admirava, imaginava que aquilo, e também fazia o processo que eles falavam que faziam, e imaginava aquilo pra mim, e realmente aquilo acabava acontecendo na minha vida, tá? E esses processos foram desde então, desde que eu tenho consciência de ser gente. Até na minha profissão de ser psicólogo, foi baseada nessa lei, né? Quando eu fui fazer uma prova para um emprego, e uma moça muito bonita, tá, dava treinamento pra gente, eu perguntei qual era a profissão dela, porque eu achei tão nobre, né? E eu era tão novinha, o salário era, né, um salário bem telemarketing. E ela falou, sou psicóloga, e eu vou ser psicóloga. Foi só isso que eu falei. E segui a vida. Entende? Então, assim, a gente entender os nossos pontos de atração, eles têm que ser muito bem anotados. E eu percebi que meus pontos de atração vinham através do meu campo visual, vinham através da minha intenção, sim, do poder daquilo que eu digo nos momentos de emoção, né? Porque a emoção, ela é totalmente magnética, entendam isso. Por isso que na Bíblia, né, ela deixa muito claro em Tiago 3, que a nossa boca, ela é uma fonte, mas ela pode jorrar águas doces ou águas amargas. Vai depender do que nós queremos para nossa vida, né? Então, quando a gente vira, a gente é essa fonte o tempo todo. Nós somos uma gota e um oceano inteiro. Então, o tempo todo a gente está ditando sobre a nossa vida. Mas o que nós temos que prestar atenção é nas emoções que estão prevalecendo dentro de nós. Às vezes a gente está sorrindo numa positividade que eu chamo tóxica. E por dentro está todo moído, todo doído. Em vez de estar se acolhendo, botando a mão aqui como eu ensino, se acolhendo, fazendo um ho'oponopono, uma oração, o que vocês acreditarem. Mas se acolhendo de verdade, sem, sabe, fingir nada para ninguém. Mas sendo vocês, entendendo que o propósito é sempre muito singular. Que a única garantia que você tem nessa vida é a sua própria companhia. Que você iniciou com ela e que você vai terminar com ela. Então, não é uma questão de egoísmo você ser uma pessoa que investe mais em você. Porque às vezes você é muito gelados. Quantas pessoas, como eu, passaram uma vida, anos de sua vida investindo em alguém. E esse alguém, né, disse tchau. Né, a sua parte já tá boa. Né? Não me cabe mais. Então, quando a gente faz pela gente, a gente também está fazendo para o outro. Então, muitos processos de cocriação, gente, não são realizados em falta de amor próprio. Porque quando você começa a colocar uma pitada de amor próprio, quando você começa a colocar aquilo que te pulsa, quando você começa a colocar foco naquilo que você deseja e não nas coisas que estão acontecendo para te atrapalhar no seu processo, você com certeza vai conseguir, porque isso é uma lei. Mas você não pode deixar que os interferentes, porque vai aparecer avalanches para você enfrentar. É como se fosse algo que assim... Vamos lá, vamos ver se você está preparado? Vamos ver quantos quinhões, como se diz a Bíblia, você consegue carregar? Se você está disposto a passar pelo processo para você conseguir chegar, né? Porque tem muito isso também. A pessoa estar disposta a passar pelo processo. A varinha mágica,
Ela existe sim, quanto mais você acreditar nela, mais ela vai vir para sua vida. É tudo sobre o que você acredita. Mas nós precisamos o tempo todo estar em ação. Porque tudo que não se movimenta, que não tem propósito, ou você está vivendo o propósito do outro, ou você morreu. E se você está vivendo o propósito do outro, o que acontece se o outro sai da sua vida? Você só viveu os sonhos dele. Você só cuidou do que era dele. Você só viveu para agradar. E aí você agora é desconstituído de nada. Porque você vai precisar liberar a sua dependência emocional. E a dependência emocional, ela é só liberada com muito amor próprio. Sabe? Muito amor próprio. A pessoa tem que colocar amor próprio, tem que colocar um propósito a ser seguido na vida para você poder continuar sem aquela pessoa que você dizia: é o ar que eu respiro, é a minha fonte, a quem você entregou as chaves do seu tesouro. É essa reflexão que eu quero trazer nessa live. Porque eu sempre, em todos os meus processos de materialização, e eu sentei para pensar e anotar. E essa aula, gente, eu digo para vocês, ela ficou mais ou menos um mês para ser totalmente elaborada, porque eu entrei num extremo, profundo estado de meditação todos os dias para lembrar exatamente o passo a passo de cada manifestação na minha vida. Mas os principais pontos que eu pudesse trazer e realmente agregar na vida de vocês. O que pode estar impedindo, tá? E se eu quero tanto algo, né? O que pode estar impedindo? Vai doer, mas eu vou falar. O que pode estar impedindo é que a pessoa que você mais ama e você está colocando dentro desse desejo, ela não está nesse desejo com você, em concordância. E cada um tem um livre-arbítrio. Às vezes é bom partir para um propósito muito individual. E todo propósito individual de amor próprio, ele transborda para o outro. Quando você se investe em você, você está investindo nas pessoas que você mais ama. Porque você vai transbordar mais daquilo para o mundo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido muito esse vídeo, que tenha agregado muito na vida de vocês. Aqui eu tô falando um pouco da minha experiência real, com várias manifestações que eu tive, e todas que eu tiver eu vou trazer para vocês. Vou continuar trazendo técnicas incríveis, então eu vou pedir que para que esse trabalho continue, vocês deixem o seu like, não esqueçam de compartilhar com o maior número de pessoas que vocês tiverem. Tá bom? Excelentes realizações, eu desejo excelentes materializações. Entendo, se é um desejo ardente do seu coração, se é um propósito e você está disposto, você vai conseguir. Beijos da Thay e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!